Uma boa noite a todos, aos que estão aqui e aos que estão em casa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a família de cada um. É realmente uma alegria muito grande estar aqui. Eu agradeço ao pastor Lazzarini, pastor Rubem, o convite. Como o pastor Lazzarini já disse, para mim é um alento, poder estar aqui, mesmo que num grupo tão reduzido, mas poder ter alguém junto comigo além da câmera, que tem sido a companheira nessas últimas semanas, nesses últimos meses. E é sempre bom nós separarmos esse tempo para meditarmos na palavra de Deus, para ouvirmos a voz dele, porque cremos que toda vez que abrimos a palavra de Deus, a lemos, a estudamos com um coração sincero diante dele, ele fala aos nossos corações. E eu gostaria de pensar com você nessa noite um pouco sobre o conteúdo da nossa oração. Já que estamos numa quarta-feira, num culto de oração, eu gostaria de pensar sobre esse assunto. Afinal de contas, quais são os assuntos que fazem parte da nossa oração? Será que a nossa oração, a nossa prática de oração está alinhada com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta? E para isso nós vamos então olhar para uma oração registrada nas Escrituras. É apenas uma de muitas que estão registradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós vamos buscar enxergar o que essa oração apresenta diante de Deus e vamos aprender com ela também como deve ser a nossa prática, a nossa vida de oração. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, lá no Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 29. E o texto que nós vamos ler hoje está dos versículos 10 ao 19. Nós não vamos ler já no início, nós vamos ler ele por partes, de acordo com conforme nós formos avançando na nossa meditação. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, e vamos ler hoje então do versículo 10 ao 19. Então, antes de lermos o texto, eu gostaria de trazer algumas informações já prévias sobre o contexto aqui, qual é o momento, qual é a história que está aqui descrita. Nós temos aqui então, estamos aqui no período final do reinado de Davi. Rei Davi, tão conhecido de todos nós, um dos personagens mais famosos, mais conhecidos de toda a Bíblia. E ele está então já próximo da sua morte, e ele já estava transferindo o seu reino para Salomão, que era seu filho. Nós vemos no relato bíblico que Davi tinha um grande sonho, um grande desejo, que era construir o templo para Deus. Até aquele momento o templo ainda não estava construído, e Davi, como sabemos, um grande autor de salmos, um músico, compositor, então era alguém muito ligado a esse contexto do culto, e ele tinha um desejo muito forte na sua vida de construir um templo para Deus, mas Deus o proibiu de fazer isso. No capítulo anterior, no capítulo 28, o próprio Davi, nos primeiros versículos, afirma isso para o povo, que ele tinha essa intenção, mas que Deus não permitiu que ele fizesse esse projeto, essa construção, por conta de que ele era um homem muito envolvido em guerras, A Bíblia usa o termo que ele tinha muito sangue nas mãos. Davi era um guerreiro também, se envolveu em muitas batalhas, conduziu o povo em muitas batalhas, e por conta disso, então, Deus não queria que ele construísse o templo, mas disse que o seu filho, o seu sucessor, Salomão, que daria andamento, então, nessa construção. E aí, então, Davi, querendo participar de alguma forma disso, e não desrespeitando aquilo que Deus havia falado, ele então prepara o cenário para que esse templo fosse construído. Então ele ajunta muitos materiais, providencia os materiais para que o templo fosse construído, e aqui ele convoca então o povo a ofertar para essa construção. Então o povo traz as suas ofertas: prata, ouro, bronze, madeira, todos os materiais nobres que ali seriam utilizados para a construção desse templo. E aí, nesse cenário, nesse momento que Davi, com o povo ali reunido, ele então faz uma oração a Deus. Uma oração muito bonita e um momento muito bonito que o povo vivia ali. E ele então louva a Deus nessa oração e pede a bênção de Deus sobre o seu filho, que o sucederia no trono, e também sobre esse projeto que seria executado pelo seu filho, que é a construção do templo. Quando nós olhamos então para essa oração registrada aqui nesses versículos, do 10 ao 19, nós podemos, de uma forma muito simples, dividir essa oração em 3 partes. E nós vamos ler então dessa forma. Nós vamos ler
uma parte por vez, né? São 3 partes. E primeiro, então, nós vamos ler os versículos 10 a 13. 1 Crônicas 29, do versículo 10 a 13. Eu peço que você acompanhe com atenção, por favor. Diz o seguinte a palavra de Deus. Então Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Então nós vemos nesses primeiros versículos, nessa primeira parte então da oração de Davi, que Davi fala a respeito de Deus, ele fala sobre quem Deus é. Ele ressalta algumas características, algumas qualidades de Deus, ou conforme nós chamamos, né, no estudo da Bíblia, no estudo da teologia, como atributos. Então alguns deles que ele cita aqui, por exemplo, a eternidade no versículo 10, quando ele diz que Deus é bendito de eternidade em eternidade. Nós vemos no versículo 11 a grandiosidade de Deus, e aí ele descreve, né? Ele usa algumas palavras para ressaltar isso. Ele fala sobre o poder, a grandeza, a glória, a vitória, a majestade. Nós vemos também Davi falando sobre a soberania de Deus, lá nos versículos 11 e 12, quando ele diz que tudo é de Deus, que a ele pertence o reino e todas as coisas. E aí, no versículo 13, o último que nós lemos até o momento, Davi então louva a Deus, exalta a Deus por conta daquilo que ele havia falado. É importante nós nos lembrarmos que Davi era o grande rei de Israel. Ele era extremamente amado pelo povo, ele continua sendo amado, na verdade, até hoje, né, pelo povo de Israel. Inclusive os cristãos admiram muito o rei Davi. Ele é, como já falamos, um dos personagens mais conhecidos e mais importantes do relato bíblico. Mas nós podemos perceber que Davi tinha muita clareza de quem ele era diante de Deus, e muita clareza, como vemos aqui, sobre quem Deus era. Apesar de Davi ser um homem falho, e a Bíblia relata alguns de seus erros, e inclusive alguns erros muito graves, Davi sempre teve uma postura de humildade e de devoção diante de Deus. Ele poderia achar que ele era merecedor de receber algum tipo de honra, de glória, de adoração do povo, mas ele volta isso sempre para Deus. Isso fica muito claro em toda a sua vida, né, no registro da sua história, e também nos seus escritos, como por exemplo no livro dos Salmos, que temos então muitos salmos, né, a maioria dos salmos escritos por Davi. Quanto mais nós entendemos, quanto melhor nós entendemos quem Deus é, mais nós vamos nos dedicar a Ele. Mais nós vamos nos esforçar por agradar a Deus. Essa é uma questão lógica. Se eu não conheço bem a Deus, eu não vou entender o quanto Ele é digno, o quanto Ele é merecedor da minha adoração, do meu serviço, da minha entrega. Quanto mais eu conseguir enxergar essas qualidades, essas características de Deus, quanto mais eu passar tempo admirando tudo isso, contemplando tudo isso, mais eu vou ter esse desejo de adorar a Deus. Nós cantamos agora há pouco aqui o hino Grandioso És Tu, né, o hino de número 52, que fala sobre isso. Quando nós contemplamos a criação de Deus, quando nós paramos para meditar no amor dEle, em tudo aquilo que Ele fez por nós, então a minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então é necessário esse exercício, e esse exercício é necessário na nossa oração. É preciso na nossa oração nós tirarmos um pouco o foco de nós mesmos e olharmos para Deus, para que possamos então adorá-lo, para que possamos então exaltá-lo por aquilo que Ele é, e não somente por aquilo que Ele faz. E aí cabe a pergunta: você sabe realmente quem Deus é? Eu sei realmente quem Deus é? Quando são perguntadas, as pessoas dão as mais diversas definições sobre Deus.
Cada religião, cada linha filosófica vai ter uma resposta diferente para falar sobre Deus, para descrever a Deus, para dizer quem Deus é. Mas nós, como cristãos, nós que cremos na palavra de Deus, precisamos ter uma ideia sobre Deus baseada na palavra dele, naquilo que ele revela sobre si mesmo. É muito complicado quando nós, que nos dizemos cristãos, que somos cristãos, temos uma visão distorcida, baseado talvez na nossa própria opinião, ou baseado na opinião de outras pessoas, de outras linhas, de outras ideias, que não são expressas, que não estão demonstradas na palavra de Deus. E se nós então afirmamos crer em Deus, se nós afirmamos sermos servos de Deus, nós deveríamos nos interessar mais e mais sobre conhecer a Deus. Nós deveríamos a cada dia desejar mais ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que nós possamos conhecer mais a Ele. Eu acho muito interessante, lá no Novo Testamento, Jesus afirma algo que está registrado no Evangelho de João, João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz o seguinte: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste." Então a definição de Jesus para a vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. Então e cremos que nisso vai consistir a nossa eternidade. Nós passaremos a eternidade conhecendo mais e mais a Deus. Então, se nós desejamos isso, se nós almejamos essa vida eterna, nós devemos já ocupar o nosso tempo aqui neste mundo fazendo isso. E isso também tem tudo a ver com a nossa prática de oração. Dedicarmos tempo para leitura da palavra, para estudo da palavra, para essa contemplação e esse aprendizado a respeito da pessoa de Deus, mas também de expressarmos isso diante dele nas nossas orações. Nas nossas orações é muito comum nós investirmos muito tempo nos pedidos, nos motivos que nos angustiam, e devemos fazer isso, devemos pedir por tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, mas também nós precisamos separar um tempo para contemplar a Deus, para falar a respeito da grandeza dele e para assim nos rendermos em adoração diante dele. Depois nós passamos então para a segunda parte, dos versículos 14 a 17. Eu gostaria então de pedir mais uma vez que você acompanhe comigo a leitura. 1 Crônicas 29, dos versículos 14 a 17, que diz o seguinte: "Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti." Versículo 17. "Deus meu, eu bem sei que tu sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído." Então, na primeira parte dessa oração, Davi olha para a grandeza de Deus, para o poder de Deus, para todos esses atributos, descreve esses atributos e louva e exalta o nome de Deus. E nessa segunda parte agora, ele olha para si mesmo. Davi fala de si mesmo e fala do povo. Nós vimos ele dizendo aqui: "Quem sou eu e quem é o meu povo?" Então Davi reconhece aqui que tudo que eles eram e tudo aquilo que eles possuíam vinha de Deus. Que eles não seriam nada sem Deus, que eles não eram capazes nem mesmo de ser um povo, porque foi Deus quem tirou eles do Egito. Eles não seriam capazes de permanecer naquela terra, porque eram constantes as ameaças. Eles não seriam capazes de ofertar todas essas coisas, porque tudo isso vinha do próprio Deus. Em contraste, então, com esse Deus eterno, grandioso e soberano, nós vemos um povo que é, como ele coloca aqui, passageiro, um povo limitado, dependente de Deus. E nós vemos que então ele trabalha esse conceito de que nós somos administradores
daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. O que temos não é nosso, o que temos é de Deus. E Ele nos dá para que nós administremos. E por isso nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que fazemos. Por isso que Davi então se alegra ao ver que, ao ser convocado, o povo atende àquela convocação. E o povo então entrega aqueles bens, porque eles estavam reconhecendo que Deus é quem havia dado aquilo para eles. Então nós precisamos ter essa responsabilidade no uso da nossa vida como um todo, no uso dos nossos recursos, no uso do nosso tempo. E isso é muito importante nós entendermos, especialmente nos dias que nós vivemos. Porque tem sido pregado um tipo de evangelho, né, que podemos até dizer que não é o evangelho, né, um falso evangelho, que ensina as pessoas a exigirem as coisas de Deus. Em que as pessoas se colocam numa posição como se pudessem cobrar, como se Deus fosse devedor. Inclusive existem expressões muito diretas nesse sentido. Mas nós nunca poderemos dizer: ah, Senhor, eu fiz isso pelo Senhor. Ah, Deus, mas eu tenho buscado tanto ao Senhor e por isso então o Senhor tem que me abençoar. Tudo que nós oferecemos a Deus será apenas uma resposta, será apenas em resposta àquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. E se nós entendemos isso, nós devemos entregar a Ele tudo, toda a nossa vida, com mais gratidão, com mais vontade, com mais desejo de agradá-lo, porque entendemos que Ele é merecedor, porque não é nada meu, nada é meu, tudo é de Deus. E aí então há essa compreensão: nós temos um Deus grandioso, majestoso, maravilhoso, e nós somos seres pequenos, limitados. E é maravilhoso entender então que esse Deus grandioso se importa conosco. Esse Deus grandioso cuida das nossas vidas, dirige as nossas vidas e está interessado nas nossas vidas. Ele quer que nós nos desenvolvamos e que nós experimentemos tudo aquilo que Ele tem para nós. E isso é algo muito especial. Mas então, diante dessa compreensão, depois de Davi apontar para Deus, falar a respeito de Deus, e depois dele olhar para si mesmo e para aquele povo e chegar a essa conclusão de que eles dependem completamente de Deus, então ele faz alguns pedidos para Deus. Ele apresenta alguns desejos do seu coração. E nós precisamos entender que quanto mais tivermos uma compreensão correta a respeito de Deus, e tivermos também uma compreensão correta sobre quem nós somos, isso vai nos levar a ter uma postura adequada diante de Deus. Aí então eu não vou exigir, como acabamos de falar, algo da parte de Deus, porque eu não tenho esse direito. Esse não é o nosso lugar diante de Deus. Mas nós vamos agir adequadamente. E aí eu gostaria de então destacar alguns pontos aqui sobre o que nós devemos pedir a Deus em oração. Aqui nós não vamos esgotar todos os assuntos que devem fazer parte da nossa oração. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas que devem fazer parte e que talvez não façam tanto parte da nossa oração como deveria. E nós vamos então ler agora os versículos que restaram, versículo 18 e 19. 1 Crônicas 29, versículos 18 e 19, que diz o seguinte: Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então, o que nós devemos pedir em oração? Qual deve ser o nosso desejo diante de Deus em oração, conforme Davi ora aqui? E o primeiro ponto é que nós precisamos pedir a Deus perseverança naquilo que é correto. Davi pede então: conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos. Aquele era um bom momento. Como falei, é um relato muito bonito, né? É um momento muito especial, um momento de grande alegria. Nós temos na Bíblia esse contraste, né? Nós encontramos momentos muito críticos, muito difíceis, tristes acontecendo, mas existem outros momentos em que a situação é muito positiva. E este era um desses momentos. Mas Davi sabia que havia um grande risco disso mudar, da disposição do coração, que ele afirma aqui, mudar. E ele pede então para Deus que isso não aconteça com o povo. As circunstâncias da vida,
as coisas que nos acontecem e que muitas vezes nós não esperamos, podem nos forçar a mudarmos de mentalidade. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que um dia foram tementes a Deus ou demonstraram isso com muita clareza, que serviam a Deus de coração, que dedicavam as suas vidas para o reino de Deus e que de alguma forma se perderam nisso e que tomaram um rumo completamente diferente nas suas vidas. Não sei se você conhece alguém assim, eu conheço várias pessoas, infelizmente. Não sei se você já passou por isso em algum momento da sua vida, não sei se você está passando por isso neste momento. Isso pode acontecer porque nós somos humanos, porque nós somos muitas vezes influenciáveis. Então nós precisamos pedir isso a Deus constantemente, diariamente. Senhor, não permita que eu me afaste dos teus caminhos, não permita que aquilo que eu já vivo na tua presença deixe de ser uma realidade amanhã. Senhor, não permita que o meu desejo de te servir hoje, e hoje então eu dedico a minha vida, e hoje eu busco ao Senhor, que isso vá embora em algum momento. Não permita que as circunstâncias me conduzam a isso, mas me conserva para sempre com esse desejo na tua presença. Existe um texto lá no Novo Testamento, escrito por Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós normalmente falamos sobre esse texto e usamos muito esse texto para falar sobre consolação. Quando alguém está vivendo um momento difícil, a gente vê aqui, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem a sua vida diante de Deus, por meio de oração, de súplica, com ações de graças, porque Ele vai então cuidar da sua vida, Ele vai te ajudar nesse momento. Isso é uma verdade. Mas olha que interessante esse final do texto. Diz que a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós devemos ter o interesse de que Deus nos ajude a lidar com as aflições da vida, não apenas para que isso alivie o nosso sofrimento, mas também para que nós permaneçamos fiéis a Ele, para que a gente não perca aquilo que a gente já tem diante dele. É muito triste quando nós vemos esses exemplos que eu comentei agora há pouco, de pessoas que têm experiência na vida cristã, que conhecem bem a palavra de Deus, que já produziram com as suas vidas e que em um determinado momento da vida, por uma situação ou outra, se afastaram disso. Que nós possamos diariamente, como eu falei aqui, pedir isso para Deus. Que o Senhor conserve o nosso coração diante dele. Depois, na continuidade, nós vemos Davi pedindo o seguinte: e encaminha o coração deles para ti. Então, além de pedir para Deus a perseverança naquilo que é correto, nós também devemos pedir que Ele nos ajude num aperfeiçoamento daquilo que é necessário. O segundo pedido de Davi é para que Deus conduzisse o povo na direção dele mesmo. Ele diz: encaminha o coração deles para ti. Apesar também, como falamos aqui então, de ser um momento muito bom, um momento feliz ali na vida do povo diante de Deus, com certeza haviam coisas ainda a serem melhoradas. Eles ainda precisavam se consagrar mais a Deus. E Davi pede isso para Deus: Senhor, conduza o coração deles na tua direção. E nós precisamos também pedir isso diante de Deus da mesma forma. Do mesmo jeito que nós devemos pedir que Deus nos mantenha e mantenha em nós aquilo que existe de bom, a nossa devoção, o nosso desejo de servir a Ele, nós também devemos pedir que Ele corrija nas nossas vidas aquilo que nos afasta dEle, aquilo que desagrada a Ele. Que Ele ainda conduza o nosso coração para Ele. Há sempre algo na nossa vida a ser transformado. Há sempre uma área ou outra nas nossas vidas que ainda não está totalmente rendida diante de Deus. Todos os dias nós temos algo a melhorar, alguma questão a ser resolvida diante de Deus. E precisamos pedir isso. Precisamos nos lembrar das palavras do profeta Jeremias, no seu livro,
capítulo 17, versículo 9, quando ele diz: o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Então, mesmo quando nós achamos que está tudo bem, mesmo quando nós estamos de fato servindo a Deus, precisamos estar atentos, pedir que, como o salmista pede também em determinado momento, que Deus sonde os nossos corações e que Ele possa identificar em nós aquilo que desagrada a Ele, tirar isso de nós para que possamos seguir no caminho dEle. Manter aquilo que está bom e corrigir aquilo que precisa ser melhorado. Até nisso nós dependemos de Deus para que aconteça. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus. E se nós não buscarmos isso em oração, quando isso vai acontecer nas nossas vidas? Se a nossa oração for apenas aquela lista então de pedidos, de desejos que nós apresentamos diante de Deus, é necessário pedir que Ele opere isso nas nossas vidas. E ainda mais uma questão que Davi pede, eu coloco aqui como integridade de coração. Davi fala então no versículo 19, dá a Salomão, no caso, ele está orando diretamente pelo seu filho, dá a ele um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos e para cumprir todas estas coisas. Precisamos pedir que Deus nos dê um coração íntegro, integridade de coração. Um coração íntegro é aquele coração que é inteiro, que não é dividido. Nós sabemos que como seres humanos nós somos falhos, nós cometemos erros na nossa vida. Então você vê que Davi não pede aqui para o seu filho um coração perfeito, mas um coração íntegro, inteiro, não dividido. E nós precisamos ter as nossas vidas diante de Deus dessa forma também, de uma forma integral e não dividida. Lá no Novo Testamento, Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, aquele que tem o coração então dividido, vai ser alguém inconstante. Não vai conseguir cumprir os propósitos da sua vida. E nós precisamos pedir isso para Deus. Deus, me dá um coração íntegro, me dá um coração inteiro. E aí, na sequência, nós vemos então para que ele pede isso. Essa integridade é para quê? Em que sentido? E aí nós vemos que é para então guardar os mandamentos. Ele diz: dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos. Nós temos registrado para nós aqui na palavra de Deus a vontade de Deus para nós. E precisamos então ter essa integridade de coração, nesse sentido de guardar, de ouvir a voz de Deus, de buscar conhecer a cada dia mais e de ter isso dentro do nosso coração. O salmista também, em determinado momento, diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a forma de permanecermos diante do Senhor, guardando aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nos interessando por isso. Quando nós entendemos que algo é valioso, nós guardamos. Nós guardamos da melhor maneira possível. Aqueles que têm realmente bens valiosos, muitas vezes têm cofres para guardar. Outros guardam fora de suas casas, por exemplo, em bancos. O nosso dinheiro, muitas vezes fica guardado nessas instituições. Mas será que nós damos esse mesmo valor para os estatutos, os preceitos, o testemunho da palavra de Deus? Será que nós guardamos com esse mesmo cuidado no nosso coração para nos mantermos íntegros diante de Deus? Mas nós vemos que não é apenas guardar. Ele fala para então guardar tudo isso e para cumprir todas essas coisas. E então construir esse templo que estava para ser construído. Não adianta apenas guardar, saber as verdades de Deus para a nossa vida. É necessário cumpri-las. É necessário colocar em prática. Isso também me faz lembrar uma das histórias contadas por Jesus de dois homens, um que constrói a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. As duas passam por uma tempestade, a que é construída sobre a areia rui, cai, e a que está construída sobre a rocha permanece. E a comparação de Jesus é: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é aquele que constrói a casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é como aquele que constrói sobre a areia. Os dois ouviram as palavras de Jesus. Os dois conheciam a palavra de Jesus. Hoje nós temos farto acesso
a palavra de Deus. Todos nós podemos ter quantas versões da Bíblia quisermos no nosso aparelho celular. A Bíblia é há muito tempo, ou talvez desde sempre, o livro mais vendido no mundo inteiro. Mas de nada adianta nós termos acesso a essa palavra se nós não colocarmos em prática. E Davi pede isso para o seu filho e pede isso para aquele povo. Senhor, dá a ele um coração inteiro para que ele cumpra aquilo que o Senhor tem para a vida dele. O quanto nós nos aproximamos dessa realidade. O quanto nós temos essa consciência, então, que Davi apresenta aqui. O quão é correta a nossa visão a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos e da nossa posição diante dele. E como estamos falando então aqui de uma oração, o quanto as nossas orações expressam tudo isso. O quanto nós temos pedido a Deus essas coisas em oração. Toda vez que eu leio nas Escrituras, já há um tempo eu tenho esse costume de observar quando eu encontro alguma oração registrada e tento fazer essa observação e essa análise do quanto as nossas orações se assemelham com ela ou não. Nós encontramos no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, muitas orações. Paulo ora muitas vezes pelas igrejas. Ele relata isso nas suas cartas. E é sempre pedindo que Deus aumente o amor daqueles irmãos, que Deus aumente a fé, o conhecimento, que Deus os faça crescer, os faça serem cristãos maduros. Ele não pede tanto para que Deus os livre dos problemas, das dificuldades, para que Deus os cure de doenças ou para outras questões que são passageiras. Que, como falamos aqui, devemos pedir a Deus, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, dependemos apenas dEle, então apresentamos isso sim. Mas será que nas nossas orações nós também temos pedido, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, preserva dentro de mim, como vimos aqui, aquilo que já existe de bom diante do Senhor, mas também aperfeiçoa aquilo que é necessário. Senhor, aumenta me ajuda a obedecer a cada dia mais ao Senhor. Me ajuda a olhar para a Tua Palavra, a aprender da Tua Palavra e a ter o desejo de cumprir isso. E não de ficar arranjando desculpas para não cumprir. Achando qual que é o limite do que a Bíblia apresenta que eu posso ou não posso fazer para eu fazer o mínimo que Deus me exige de mim. Não, eu quero fazer o máximo que eu puder, porque eu amo a Deus, porque eu reconheço que Ele é esse Senhor grandioso, que dEle é o poder, a honra, a glória, a riqueza, que tudo vem dEle, que nós não somos nada sem Ele. Então eu me rendo perante Ele e eu peço, Senhor, me ajuda a Te servir melhor. Me ajuda a ter esse coração íntegro diante do Senhor. Eu não quero ter um coração dividido. Eu não quero servir ao Senhor e às riquezas e ao poder deste mundo, porque como Jesus mesmo nos diz, não é possível fazer isso. Porque se nós tivermos dois senhores, nós vamos desagradar ao nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você então a refletir nesse tempo sobre isso. E é tempo de nós nos voltarmos para Deus e pedirmos essas coisas para Ele. De enxergarmos tudo isso. Esse tempo tem servido talvez para a nossa reflexão, para colocarmos algumas coisas no lugar, para revermos as nossas prioridades. E é tempo para fazermos isso também em relação à nossa oração. Ou será que com essa quarentena não sobrou mais tempo para nós orarmos? Então que possamos expressar isso diante do nosso Deus. Eu gostaria de orar neste momento, convido você a orar comigo. E vamos pedir isso ao nosso Deus, que Ele nos encaminhe de acordo com a vontade dEle. Ele nos dê esse mesmo sentimento de Davi, de querermos agradá-lo, de querermos dedicar realmente as nossas vidas. Não apenas da boca para fora, não apenas o povo ali estava entregando os seus recursos para a construção daquele templo, mas era para ser mais do que aquilo. Era para ser uma entrega de coração, de vida diante de Deus. E que esse possa ser o meu e o seu desejo nessa noite. Que Deus abençoe a todos.